Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Flor do Caribe, o delegado vai até a mansão para falar com Dionísio, deixando o idoso desesperado e exigindo que a Zuleika encontre o Alberto quanto antes. O Dionísio entrará em contato imediatamente com o Eric, exigindo que o advogado compareça à mansão. Assim que chegar na sala para falar com o delegado, o Dionísio receberá voz de prisão pela acusação dos crimes cometidos contra o Samuel Schneider, deixando a Zuleika tão chocada que derrubará a bandeja de café. E no vídeo de hoje também veremos o Dionísio começando a pagar por seus crimes, a Nicole fazendo uma confissão surpreendente, o Alberto tendo uma reação inusitada e o Dionísio deixando o Candinho desesperado. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver o Cassiano colocando o Alberto para correr? Acha que o Cassiano deveria denunciar o Alberto para a polícia? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou de ver o Hélio entregando o Dionísio para a polícia, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Dionísio vai argumentar que o delegado já esteve na mansão antes com a mesma acusação, momento em que o delegado vai entregar o mandado de prisão nas mãos do idoso. O Dionísio vai continuar batendo na tecla de que tudo isso é uma arbitrariedade, além de começar a exigir os direitos dele. O delegado vai garantir que todos os direitos do Dionísio serão assegurados, além de pedir para o idoso ter a bondade de acompanhá-los. Um dos oficiais até tentará algemar o Dionísio, mas ele vai insistir que isso não é necessário, além de argumentar que deseja entrar em contato com seu advogado. O Dionísio vai ligar para o Eric e dirá que está indo para a delegacia de Parnamirim, porque acabou de receber o mandado de prisão do delegado, além de pedir para o advogado ir direto para lá. E antes de partir, o Dionísio vai pedir para Zuleika dar um jeito de descobrir onde está o Alberto. A Guiomar ficará chocada ao perceber que o Dionísio está sendo preso e o idoso vai pedir para que ela tente localizar o Alberto. A Guiomar vai tripudiar sobre a derrota do vilão e afirmará que, para ela, ele é um criminoso que vai pagar por todos os crimes que cometeu, fazendo questão de abrir a porta para os policiais. O Dionísio chegará na delegacia e será acompanhado pelo advogado, afirmando que não tem absolutamente nada a esconder, além de não ter qualquer envolvimento com os crimes praticados contra o Samuel. Quando o delegado sugerir realizar uma acariação entre o Dionísio e o Hélio, o Eric vai recusar no mesmo momento, apesar do Dionísio concordar com o ato. O advogado ficará desesperado ao ficar a sós com o Dionísio, argumentando que não tem qualquer informação sobre esse caso. Porém, o idoso vai afirmar que a única coisa que ele precisa nesse exato momento é que o Eric entre com o pedido de habeas corpus imediatamente, porque não admitirá permanecer na delegacia detido uma noite sequer, garantindo que o resto dará certo. O Dionísio até dirá que o promotor está querendo apenas seus 15 minutos de fama. Porém, o Eric vai argumentar que o juiz jamais decretaria a prisão preventiva se o caso não fosse sério, questionando se o Alberto já está sabendo. O Dionísio vai explicar que o neto está incomunicável e que esse é seu maior problema, pois precisa contatar o Alberto e que ele esteja ao seu lado. A Guiomar vai entrar em pânico ao encontrar o Alberto desacordado no quarto, com as fotos coladas no corpo, e dará um grito de desespero. A Guiomar tentará acordar o filho de todas as maneiras, caindo no choro desesperada. O Hélio ficará frente a frente com o Dionísio na delegacia e o delegado dará início à acareação, questionando ao Hélio da Silva por qual motivo ele recebeu o milhão do Dionísio. O Hélio vai encarar o idoso e dirá que o Dionísio lhe deu dinheiro para que ele fugisse do país, para não ser preso e, consequentemente, não contar a verdade sobre o atentado contra o Samuel.
O idoso vai garantir que isso é uma calúnia, mas o Hélio vai continuar, revelando finalmente que o Dionísio foi o mandante do atentado contra o Samuel Schneider. O idoso vai entrar em desespero e começará a argumentar que o Hélio está desesperado para se livrar da cadeia, apesar do Hélio deixar claro que recebeu uma promessa de 10 milhões de dólares do Dionísio para não entregá-lo para a polícia. O idoso vai surtar e começará a argumentar com o delegado que está espantado com o fato do juiz e do promotor terem acatado essas inverdades que foram levantadas contra ele. O delegado fará questão de revelar que o Ministério Público levantou uma investigação criteriosa sobre esse caso, revelando que ele não acredita na motivação que o Hélio alegou anteriormente para o cometimento dos crimes contra o Samuel Schneider, mas sim que há algo bem mais sério e maior por trás disso. O Dionísio vai questionar qual será o próximo passo depois desse espetáculo deprimente que ele está sendo submetido na delegacia, descobrindo que será lavrado seu auto de prisão e que ficará detido. O Dionísio vai surtar e exigirá que o Eric não permita uma coisa dessas, alegando que não vai admitir passar uma noite sequer na delegacia. É aí que o advogado revelará que no momento não há absolutamente nada a ser feito e que vai pedir que o Dionísio responda ao processo em liberdade. Assim, o Dionísio afirmará novamente que não quer ficar no meio de criminosos e bandidos. O delegado deixará claro que a única regalia que o Dionísio terá, em virtude da idade, será permanecer recolhido na sala de custódia, tratando de chamar os policiais para recolhê-lo. O idoso começará a surtar, argumentando ser um cidadão que paga seus impostos e que gera muita renda para o país, alegando que não vai admitir ser preso de uma hora para outra. Porém, ele será levado assim mesmo, enquanto o Hélio volta para a cela indignado com o suposto descumprimento do acordo. O Dionísio vai garantir que o Hélio vai se arrepender até o resto dos dias de vida dele por fazer o Dionísio passar por essa situação, mas será ignorado pelo ex-funcionário. O Dionísio chamará o Eric e exigirá que ele faça o que for preciso, mas que consiga a revogação da prisão dele ainda hoje, além de exigir localizar o Alberto de qualquer forma, pois precisa do neto ao lado dele. E o Dionísio terá seus pertences totalmente recolhidos, além de ter a ficha criminal registrada na delegacia, com suas fotos tiradas para registro. A Guiomar vai pedir a ajuda da Zuleika para arrastar o Alberto até o chuveiro e, enquanto deixa o rapaz no banheiro, correrá para ligar para o psiquiatra Dr. Otávio para pedir o apoio dele sob a indicação da psicóloga da Laurinha. Porém, o psiquiatra revelará que apenas poderá comparecer no dia seguinte, enquanto a Guiomar faz de tudo para receber as orientações a respeito do que poderá ser feito para ajudar o Alberto. A Guiomar conseguirá fazer o Alberto recobrar a consciência e tentará convencê-lo a beber um pouco de água, momento em que o vilão começará a perguntar se a Esther já chegou da ONG, demonstrando estar totalmente fora de si. Ele também perguntará pela Doralice e pedirá para a doméstica ligar para Esther, por estar preocupado que ela fique andando por aí com aquele barrigão completamente desconectado da realidade. O Alberto também vai pedir para Doralice dizer que ele não está caso a mãe ligue, porque não quer falar com ela, independentemente de onde a mãe esteja, mandando a doméstica desligar na cara da Guiomar. E a cantora cairá no choro com a situação do filho completamente desolada. A Mila vai agradecer o Ciro por ter conseguido levá-la até Natal, e o rapaz afirmará que ficou ao lado de fora de uma joalheria só admirando as alianças. A Mila vai mostrar 2 alianças para o Ciro e pedirá o namorado em noivado. O Ciro ficará indignado com a situação, acreditando que ela esteja brincando. O Ciro vai sair do caminhão irritadíssimo, argumentando que ele é quem deveria pedir a Mila em noivado e não o contrário, mas a Mila revelará que gostaria de fazer uma surpresa para ele. Ao perceber o nervosismo do Ciro, a Mila vai sugerir devolver as alianças e não falar mais nisso.
Porém, o Ciro dirá que apesar de não ter sido do jeito que ele esperava, ficar noivo da Mila era a coisa que ele mais queria na vida, aceitando o pedido dela. Em seguida, o Ciro vai se ajoelhar e fará questão de colocar a aliança no dedo da noiva para formalizar o ato. O Ciro dirá que aquele é o dia mais feliz de sua vida e ela dirá o mesmo, se declarando para ele. E a Mila assumirá a direção, afirmando que o Ciro está muito nervoso para isso. O Samuel vai ler o jornal e ficará radiante ao ver a notícia de que o magnata do sal foi preso por ser o mandante dos crimes cometidos contra o Samuel Schneider. A Lindaura afirmará que o velho vai ficar famoso mais ainda, sugerindo que eles apenas aguardem. O Samuel concordará e dirá que assim que eles puderem revelar quem é o verdadeiro Dionísio Albuquerque e os milhares de crimes que o velho cometeu, tudo ficará ainda melhor. Assim, o Samuel revelará que está muito feliz e se sentindo de alma lavada. O Cassiano vai comentar que se a Lindaura não o tivesse convidado para tomar café, ele se convidaria, alegando que a Lindaura não faz ideia do horror que é na casa dele, porque a Esther inventou de fazer um bolo horrível, sendo que o Samuca, que ama tudo, batizou o bolo de bolo que ninguém merece. É aí que a Lindaura dirá que apesar da filha ser sua filha amada e ter várias qualidades, deve admitir que a culinária não é um dos atributos da Esther. Assim, o Samuel vai sugerir que eles larguem os jornais e tomem café, porque se continuarem olhando para a cara do Dionísio, acabarão perdendo o apetite. O Eric vai chegar na delegacia para falar com o Dionísio e dirá que o juiz concedeu o habeas corpus por conta da idade e saúde debilitada do idoso, alegando que o atestado do médico do Dionísio também acabou ajudando muito. O Dionísio vai questionar qual será o próximo passo, além de destacar que não aguentava mais ficar naquele lugar nojento. O advogado revelará que o idoso ficará em prisão domiciliar e que a situação dele é delicada, pois possuem uma batalha muito difícil pela frente, sugerindo que ele vá para casa, mas não saia de lá para absolutamente nada. O Dionísio vai perguntar em quanto tempo Eric acha que eles vão o manter confinado dentro da própria casa, com o advogado revelando que tudo dependerá do andamento das investigações, que podem acabar demorando muito tempo, além de que tudo vai depender do que as provas vão apontar. O Dionísio vai garantir que não haverão provas contra ele, a não ser as alegações do débil mental do Hélio. O Dionísio ainda afirmará que ele tem vários contatos de pessoas importantes que lhe devem muitos favores, além de dizer que espera poder contar com o Eric e com o melhor time de advogados do país para livrar a cara dele, exigindo que o profissional faça o impossível, porque o possível ele próprio fará. Em seguida, o Dionísio pedirá para o advogado levá-lo para casa, porque não aguenta mais permanecer naquele lugar nojento. O Dionísio vai recolher todos os pertences e assinar o termo de que foram recebidos corretamente, e descobrirá através do delegado que ele terá que ir para casa de viatura, acompanhado pelo próprio. O Dionísio ficará indignado com o fato, questionando se o delegado realmente acredita que ele esteja planejando uma fuga. Porém, o delegado vai revelar que irá apenas cumprir uma determinação judicial para recolhimento do passaporte do idoso. O Dionísio acabará concordando, mas ficará revoltado. O Alberto vai acordar finalmente consciente da realidade. Ele vai tomar um banho e, quando sair do quarto, a Zuleika ficará assustada ao ver o Alberto bem. Ela vai contar que o Dionísio foi preso na tarde anterior, apesar do Alberto deixar claro que a doméstica não precisa lhe passar o relatório, porque ele sabe muito bem por que e onde o Dionísio está, indo direto para o escritório. A Guiomar estará no local com o psiquiatra e dirá que estava prestes a levar o doutor para conversar com o Alberto. Ele vai debochar da atitude da mãe, alegando que o psiquiatra foi vítima de um truque, porque aquela mulher insiste em dizer que ele é louco, alegando que não tem a menor ideia de onde ela tira essas ideias. O Alberto ainda dirá
que é bom que o psiquiatra realize o atendimento da própria Guiomar, porque ela está próxima de começar a imaginar que a casa esteja pegando fogo e ficará ligando para os bombeiros, alegando que ele sim vai interná-la. O Alberto pedirá licença para o psiquiatra e decidirá ir tomar café, afirmando que tem uma reunião para presidir. O psiquiatra vai comentar com a Guiomar que o Alberto não condiz em nada com as características relatadas pela Guiomar por telefone, enquanto ela sugere que eles compareçam ao quarto dele para que o doutor possa verificar o outro lado dessa aparente normalidade, enquanto o Alberto toma café. A Guiomar vai mostrar para o psiquiatra que as fotografias recortadas e coladas no espelho são do próprio Alberto, do avô dele, da ex-mulher do Alberto e do filho da Esther com Cassiano. A Guiomar revelará que a história do Alberto com a Esther e o Cassiano é algo completo e fruto de todos os problemas do filho dela, mostrando por fim que a menininha nas fotografias é a Laurinha, filha do Alberto com a Esther, chegando a passar mal só de falar. O psiquiatra revelará que não pode fazer um diagnóstico apenas com as fotografias, sendo necessário conversar com Alberto e estudar o caso, apesar de afirmar que logo de cara é nítido se tratar de uma mente profundamente perturbada e com forte inclinação destrutiva e autodestrutiva. A Guiomar dirá que o profissional está apenas confirmando as suspeitas dela e que, para fazer um diagnóstico para tratar o distúrbio, ele precisa entrar em contato direto com o Alberto para que ele se submeta ao tratamento. A Guiomar vai explicar que esse é o grande problema e que precisa de uma orientação a respeito de como agir. O psiquiatra comentará que a Guiomar havia dito que o estado do Alberto está se agravando dia após dia, motivo pelo qual chegará um momento em que o Alberto não terá escolha, devendo se submeter ao tratamento de maneira compulsória. Assim, o psiquiatra revela que se o Alberto colocar em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas, não haverá outro caminho que não seja interná-lo ainda que à força. O psiquiatra também vai tranquilizar a Guiomar, explicando que existem prescrições que podem melhorar a qualidade de vida do Alberto e tratá-lo de seus distúrbios de ordem psiquiátrica, apesar de somente poder indicar essas prescrições se o Alberto aceitar se tratar de forma voluntária. A Guiomar prometerá que vai fazer de tudo para convencer o filho a se submeter ao tratamento e pedirá para que eles desçam antes que o Alberto perceba que levou o psiquiatra para ver o quadro de horror. O Dionísio chegará em casa e vai perguntar se alguém deixou algum recado para ele, obtendo a negativa da Zuleika. O delegado vai pedir o passaporte do Dionísio e o próprio vai se dispor a ir buscar. E enquanto isso, o delegado vai sugerir ao Eric que oriente novamente o Dionísio a respeito da prisão domiciliar, para que não haja nenhum problema futuro em relação a isso. O Dionísio vai pegar o passaporte no escritório e ficará extremamente irritado. Assim que o delegado pegar o passaporte do Dionísio, sairá da casa do idoso. O Dionísio pedirá para ter uma conversa em particular com o advogado, enquanto Alberto estará no topo da escada, observando tudo com um olhar vitorioso. O Dionísio dirá para o advogado que vai ficar aguardando uma ligação dele, afirmando que o quanto antes o advogado livrá-lo dessa situação ridícula e absurda, melhor será. O Eric prometerá cuidar de tudo e o Dionísio agradecerá o homem, afirmando que não sabe o que seria dele se tivesse que passar mais uma noite naquele lugar horrível. Assim que o Eric sair, o Alberto vai se aproximar do avô, cumprimentando Dionísio Albuquerque por estar em todos os jornais nas páginas policiais, questionando como foi a noite dele na cadeia. O Dionísio vai perguntar para o neto se antes de usar suas ironias, ele não acha que lhe deve explicação, perguntando onde o Alberto esteve esse tempo todo e como foi capaz de deixá-lo sozinho naquela situação. O Alberto vai argumentar que alguém tinha que cuidar dos negócios da família e que o vovô não ia querer que a empresa parasse por causa dele. O Dionísio vai afirmar que em um momento tão difícil como aquele, os dois precisam estar juntos e unidos, usando da mesma estratégia. O Alberto vai encarar o avô com um olhar de superioridade e jogará na cara do velho que ele está com medo
e que a situação só é grave por culpa dele, que está colocando o grupo Albuquerque em risco, indo trabalhar e deixando o avô sozinho na mansão, mandando ele aproveitar a cama maravilhosa enquanto ainda pode. A Nicole vai passear de bicicleta com William, enquanto o Quirino promete que apostará uma corrida com ele. O William vai convidar a Nicole para ir até a casa deles para se divertir e passar o dia lá, com o Quirino concordando. Quando a Nicole for conversar com as colegas Vivi e Nina, as duas vão comentar que está nítido o interesse dela pelo Quirino, e a Nicole acabará confirmando que está apaixonada pelo Quirino. O Candinho vai com a Thaís até a casa do Dionísio para visitá-lo e entregará o disco voador de presente para o pai. O Dionísio vai encarar o presente com desdém e perguntará o que é aquela geringonça. O Candinho revelará que é o disco voador e pedirá para o pai segurar. Quando o Candinho ligar o troço na tomada, o Dionísio deixará o brinquedo cair, fazendo o Candinho cair no choro, completamente frustrado. A Thaís vai tentar consolar o amigo, enquanto o Candinho entra em pânico, alegando que o disco vai pegar fogo e que ele não quer partir dessa para melhor. E aí, pessoal, será que o Candinho vai ficar traumatizado outra vez por culpa do Dionísio? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!